Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Fitness Emocional, daquele papo reto de sempre sobre a educação das nossas crianças. Hoje eu quero falar sobre um assunto que a programação neurolinguística chama de posições perceptuais. Esse assunto é simples, mas muito poderoso. Sabe quando a gente calça o sapato do outro para dar uma caminhada e tentar identificar como o outro agiria? É disso que eu estou falando. A PNL fala que quando a gente traz o comportamento do outro para a sinestesia do nosso corpo, a gente consegue mais ou menos entender como o outro se comporta de verdade, na essência. Então a gente pode fazer da seguinte forma: você imagina uma situação e imagina como o outro agiria nessa determinada situação. Essa pessoa, quando está numa situação de conflito, ela fala mais alto? Ela gesticula mais? Ou ela fica muda? Como essa pessoa de fato se comporta? Ela tem algum tique nervoso? Você une esse comportamento ao que você já mais ou menos sabe que ela pensa sobre a vida, as frases que ela costuma repetir, une tudo isso e tem uma visão de como a pessoa se comportaria naquela determinada situação. Isso é muito poderoso, por quê? Porque a gente percebe, quando a gente olha as gerações, desde os nossos avós até nós, os nossos filhos, a gente percebe que existe cada vez menos relação entre essas gerações. Então a gente percebe que aconselhar está cada vez mais difícil, mas orientar pode ser muito mais poderoso e mais fácil. E como é que a gente orienta? Usando daquela verdade que eu já falei anteriormente e se colocando no lugar do outro. Isso tem tudo a ver com a educação infantil. Isso tem tudo a ver com a orientação dos nossos jovens. Por quê? A gente vai colocar o sapato dele e entender como seria ser um adolescente hoje com internet, por exemplo, ao nosso dispor. Como seria sofrer bullying em rede nacional? Como se dariam essas questões que envolvem essas novidades que na nossa época não existiam? A nossa vida foi muito diferente das dos nossos filhos e a gente precisa entender como é ser eles. E quando a gente faz isso de uma forma muito sincera, que a gente aceita que a nossa capacidade de aconselhar reduziu muito, e quando a gente entende isso e procura entender o universo dele, dos nossos filhos, a coisa facilita muito. É a gente virar, mesmo que seu filho tenha 7 anos, virar para ele e falar: olha, eu não vivi isso que você está vivendo, eu não sei como é. Quando eu imagino, eu penso que eu agiria dessa forma. Mas me diz como você se sente? Quais são os seus medos? Quais são as suas expectativas diante desse cenário? Não é demais para uma criança de 7 anos, é claro que não é. Não é demais para um adolescente de 16. Não é demais até para uma criança de 4 se você adaptar essa linguagem e falar de outra forma a mesma coisa. Pode ser muito poderoso, sim. E eu lembro de uma situação, eu, minha mãe e meu filho, sentada entre nós no sofá. Ele tinha uns 8 anos, ele estava com fone de ouvido dele no celular, assistindo vídeo no YouTube. E minha mãe reclamando, me aconselhando, de que eu não deveria deixar ele tanto tempo na internet, que a internet era um prejuízo para as crianças, e que ele deveria estar ali conversando com ela, com a minha avó, que perdeu-se esse momento de interação em família. E eu falei para ela que eu pensava que isso era uma ordem inversa nos tempos atuais. Primeiro, ele estava num espaço diferente, longe da casa dele. Na nossa casa, ele tem o play, tem os amigos e tudo. Na casa dela, não. Então ele fica mais introspectivo mesmo, mergulhado no mundinho dele. Depois eu falei com ela: eu acho que a gente precisa conhecer os principais youtubers que ele curte, os seriados que ele acompanha no Netflix, as coisas que interessam a ele pra gente puxar assunto com ele sobre isso. Quando a gente conversa com ele, a gente ensina que é assim que se faz. Se interessa pelo que o outro está fazendo e conversa com o outro. A gente ensina pelo exemplo. Só que ela continuou falando que ela não entendia, que eu estava agindo errado e que aquilo ia ter uma consequência futura, porque o uso excessivo da internet causa danos à criança. Ele tirou o fone de ouvido,
virou para minha mãe e falou assim: sabe por que você não entende, vovó? Porque você não é coach como a minha mãe. E ela, com aquele jeito único dela e muito expansivo, virou pra gente e falou: vá pra puta que pariu vocês dois, você e a sua mãe coach. E nós terminamos aquela situação rindo, porque ela ficou chateada com ele, ficou chateada comigo, mas pela forma como ele conduziu, no final das contas todo mundo riu e achou engraçado. Mas de verdade, é isso que acontece no dia a dia. Nós perdemos o poder de aconselhar, mas ganhamos o poder de orientar. Só que a gente precisa estar muito antenado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é perfeitamente possível fazer. Agora, isso tudo que eu falei aqui não é um conselho, é apenas uma dica do que eu fiz na minha vida e que funcionou. Se você achar que essa dica cabe na sua vida, leva para você e torna sua. Assim, nós vamos pouco a pouco conseguindo nos tornar pais preparadores emocionais. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso. Afinal de contas, o que é ser um pai preparador emocional? Em breve eu conto pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.